vamos falar de futebol paulista, Campeonato Paulista. Ontem, Paulistão na tela da TNT e da Max, teve virada no Nabi Abichedi e o Corinthians bateu o Red Bull Bragantino de virada com time misto, né? Um time reserva, alternativo. Inteiro reserva. Inteiro reserva. Eu não vejo nenhum desses 11 que iniciaram a partida tiveram os titulares. Sim, aí sim, alguns titulares entraram. Talvez quem poderia desse time aí brigar pela titularidade seria o Kaká, porque o parceiro do André Ramalho é uma incógnita. Ainda, né? Terminou o Gustavo Henrique titular. Terminou o ano. E esse ano, qualquer um pode brigar ali por essa vaga de titular, mas de qualquer forma... O Thales Magno tá pedindo mais minutos, né? Mas é muito difícil, né? Porque é Garro, Memphis e Yuri. O Thales Magno só não é titular por conta disso. Por conta disso, podia ser titular em vários clubes brasileiros. Merecidamente, inclusive, eleito o melhor do jogo ontem. Carrijo e Ranieri terminaram titulares, e a questão é só que o Bidon só volta no meio de fevereiro pela seleção, né? Porque ele tá no sub-20 da seleção. Então tem uma posição do meio-campo titular que vai ficar em aberto nessa briga de início de temporada. Mas foi um Corinthians que foi superado assim, na primeira metade do primeiro tempo. O Bragantino criou várias chances. O Corinthians é um time que ele assume riscos sem a bola, né? Quando tá com o time titular, ele muitas vezes, até o Renato fala muito sobre isso, como ele se defende com 7 muitas vezes, né? E os 3 da frente ficam na frente. Então o Corinthians ele assume muitos riscos. Só que quando você tá com Romero, Thales e Hector, você tem que fazer um pouco dessa coisa do quanto vale assumir esse risco. E o Corinthians se defendia com 7, o Red Bull pressionava, tomava a bola, invertia o lado da jogada, toda vez 2 contra 1 no lateral e criava chance. E foi assim que o Bragantino foi gerando o jogo. Aí o Ramon fez uma mudança que eu achei interessante. Pela primeira vez eu vi o José Martínez aberto na direita. Ele abre o José Martínez na direita, ele traz o Thales e se defende em 2 linhas de 4. Aí o Corinthians equilibra, consegue melhorar no jogo, aí depois empata no início do segundo tempo, vira o jogo, enfim, com a presença do Pedro Raul, depois a gente vai falar. Mas foi uma estreia interessante de um Corinthians todo reserva para iniciar a partida e que mantém a sequência de vitórias. É o curioso caso do time que só sabe vencer. Esse é o caso do Corinthians. E aí, ô Renatinho, porque o Corinthians sai atrás, logo no começo do jogo o Donelli faz uma bela defesa no chute do John. Aliás, ótima atuação do Donelli, né, cara? Donelli foi um milagre. Eu esqueci de falar isso. Muito da vitória é dele, né? 1-0 pro Red Bull, ele fez um milagre. Assim, naquele cabeceio do Sacha. A gente vai ver agora, acho que é o primeiro lance do segundo tempo. Ele faz uma boa defesa no início do primeiro tempo e agora no início do segundo. Essa defesa aí inacreditável. Olha essa defesa. Essa defesa aí é do Gabriel Brazão ontem na Vila, também no Mirassol. Defesas absurdas. Olha isso. Históricas. Da pequena área. Não, e vai buscar, né? A do Brazão também, a do Brazão quica um pouquinho antes. Ele caiu antes do gol já. Sensacional. E aí saiu o gol na sequência. Foi um gol lá, um gol aqui, né? Foi o melhor momento do Juninho Capixaba a favor do Corinthians. Com erros do Juninho Capixaba. E o segundo gol também, uma preguiça pra voltar. E eu tava no estádio. A melhor atuação do Juninho Capixaba envolvendo um jogo do Corinthians. E eu vou te falar, inclusive nos jogos que ele jogou pelo Corinthians. Eu tava no estádio, eu tava na cabine junto com o pessoal de transmissão. A torcida do Red Bull saiu xingando muito ele. Saiu vaiado e muito xingado. Muito xingado. Porque ele dá essa assistência aí pro gol do Thales e depois ele dá a condição pro... Não, com bola ele sabe jogar, né? Só que ele é bom lateral. E depois ele dá o melhor jogo dele pelo Corinthians. Pro gol do Pedro Raul. Tem um adendo aí, né? O Corinthians vem com um time todo mudado e o Corinthians tem, eu acho que dos grandes, a estreia mais difícil. Disparado. Fora de casa contra um time de Série A. Então. Eu falei sobre isso ontem no último lance. Contra um time que começou bem, até mostrando padrões que já mostrava com caixinha, né? Que aí eu acho que é característico do clube mesmo. O Seabra já com o Cruzeiro é um time que pressionava muito também. Eu gosto do Seabra, de pressionar alto, de buscar essa pressão. E o que eu mais gostei foi de postura, cara, do Corinthians. Olha lá, olha como ele volta andando aqui, ó. Não, aí é sacanagem. E aí o Pedro Raul fica em condição legal. E levanta o bracinho, né? Pra falar, eu fiz a merda. O que eu gostei mais foi a questão de postura. Normalmente esses primeiros jogos são meio 600, né, mano? Tipo, Paulista, arrastado. Começou bem o Paulista. Sai atrás do placar, aí você fica... E esse elenco, ele tem fome, cara. Ele tem fome, ele quer fazer alguma coisa grande pela camisa do Corinthians. Dá pra ver isso, cara. Ele começa a temporada como terminou, né? Vencendo e acabando o jogo, fazendo poró-popó com a torcida, né? Aliás, o poró-popó, eu já imaginava, a gente falou um pouquinho sobre isso no último lance, e quero reiterar, gente... Sobretudo na imprensa, o que tem de sommelier de emoção, bedel de sentimento, cara, deixa, se quiser comemorar, se quiser xingar, cornetar, claro, a gente pode até falar, mas deixa, eu achei do cacete o que fizeram. Pô, parece que já ganharam, ganharam, tá dando certo, é legal, é bacana, faz uma simbiose ainda mais com a característica da torcida corintiana, foi legal pra caramba, a atuação foi muito boa, contra um time
o Red Bull Bragantino de ontem, claro, é tudo começo, gente. Isso vale até a 7ª, 8ª rodada. Mas a temporada do Bragantino eu prevejo, chuto aqui, que vai ser mais parecida com a 23, quando até sonha, não vou dizer que vai sonhar com o título brasileiro, mas é para um time lá para a primeira página da tabela do Brasileirão, mais do que para a segunda até a última rodada lutando para não cair. O time não conseguia fazer gol, né? Nada. O Corinthians é mais um trabalho muito bom do Seabra. Agora o Corinthians eu fiquei muito bem impressionado. Primeiro por essa pressão escapar ileso. Teve o lance do impedimento, no lance do pênalti marcado, que já vimos, milimétrico como foi e tal. Mas o segundo tempo, o detalhe, se houve uma pressão do Braga no começo que podia ser 2 ou 3, no final do jogo fosse 3 ou 4 Corinthians, seria um absurdo. O Cleiton fez. O Cleiton, aliás, é interessante, né? Se você for com o compacto dos Cleitos, as melhores defesas, que goleiro. Agora as cagadas também. Eu não sujeito, pega as falhas. Sujeito a chuvas e trovoadas. E como é o famoso um jogo com Tainá Espinosa. Mas é bom goleiro e mau goleiro ao mesmo tempo. Essa é a primeira grande do Donelli. Assim, logo a 1 minuto de jogo. O resultado vai ser sempre excelente ganhar no Davi Abichedi. De virada é mais gostoso ainda. E do jeito que os reservas, e depois a tropa, quando foi entrando, entrou, e muito bem, foi uma estreia bem legal do Corinthians. Não, e é legal o Mauro ter puxado a questão do Poropopó, porque essa conexão que o elenco criou foi algo muito raro no Corinthians nos últimos anos. E acho que foi algo que foi se perdendo no clube. Um dos processos, um dos motivos, não sei se qual o tamanho disso, mas da fila do Corinthians hoje vive uma fila, 5 anos sem títulos, o Corinthians vinha um século vencedor, né? 5 anos sem títulos, passa um pouco também com a desconexão campo-torcida. Era um time que o Corinthians ganhava, não tinha qualquer relação, não iam para a torcida, parecia que apoiava mais. Tem o histórico caso do Cuca contra o Remo, né? Em que tinha aquela resistência imensa. O Corinthians se classifica e todo mundo vai abraçar o Cuca e não tem qualquer relação com a torcida. Parecia, e não tô falando por ser o Cuca, é só... Não, é bem isso. Era muito eles com eles e nunca com a torcida. E esse grupo acho que reconectou isso. Tanto que na Copinha, ao final dos jogos da Copinha, o Corinthians vai lá, os jogadores fazem o Poropopó, que é uma coisa que trouxe do profissional. E eu acho que isso é um trunfo sim pra temporada. É um trunfo pra temporada. É uma identidade muito de qual é o tamanho disso? Aí, cara, beleza. Primeiro, isso foi espontâneo ou não? Eu nem acho que é. Eu acho que é narrativo. Não, mas é uma coisa que você... criar. Mas eu acho que faz algo da diretoria também. Chegar, ó, vocês precisam reconectar isso. É importante. E nada mais pra conectar um corintiano do que o Poropopó, que é o momento que você abraça o seu companheiro. O cara que você não conhece. Não conhece, exatamente. Você só abraça ele porque ele torce pro mesmo time que você. Se tiver um cramulhão do teu lado, o Roberto Jefferson do teu lado, você abraça porque é do teu time. Não, eu exagerei. O Roberto Jefferson, do cramulhão não. Agora sobre o Paulistão, né? Óbvio que é muito cedo pra gente projetar qualquer coisa, mas já dá pra dizer que o Corinthians é a principal ameaça pro tetracampeonato do Palmeiras? Neste momento eu acho que sim. Sim, eu achava antes desse jogo também. Também, assim, a gente até falou... São Paulo próximo. Fez ontem o último lance. Assim, a nossa ordem foi mais ou menos quinto, Red Bull Bragantino, e você pode colocar Mirassol e Novo Horizontino nessa bagaça. Santos, até mais pelo Santos mesmo do que pelo momento. Aí São Paulo no Corinthians muito próximo, o Palmeiras acima. O Palmeiras eu só coloco mais em dúvida pelo detalhe. Você não tem um tetracampeão paulista desde 1919 com o paulistano, né? Não precisa nem dizer, eu lembro, eu estava na faculdade ainda, era impressionante. Paulistão começa em 1902? 1902 é o primeiro campeonato. E começa no Parque Antártico com a vitória do Mackenzie sobre o Germânia, 2-1, um dia de muito sol, não deu para ir, minha mãe não deixou lá em 1902. Não estava presente? Não estava presente dessa vez. Mas, enfim, ele tinha prova no dia? Tinha prova. Mas do ensino médio, tá? Mas pode dizer assim, então você não tem um tetracampeão desde 1919. Então, assim, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, por óbvio, nunca foram campeões. Então, assim, São Paulo não existia em 19. Então, assim, é mais complicado. Em termos normais, digamos, se fosse um campeonato tirando essa pressão, o Palmeiras era mais favorito. Eu acho que a coisa equilibra e o clássico iguala os desiguais. E na bola, hoje, não estão tão desiguais Corinthians e Palmeiras. Para mim, no nível superior ao São Paulo. Eu concordo com o que o Wallace falou aqui no dia do Sai do Muro, que ele disse que o Corinthians e o São Paulo eles estão mais distantes do Santos, que é o quarto, do que do Palmeiras, que é o primeiro. Sim. No sentido de que existe um top 3 claro, sabe? Que o Santos seria uma grande surpresa essa temporada. Pode chegar, lógico. Processo de reconstrução. Não sabemos. Eu acho que o Corinthians e São Paulo estão próximos, sinceramente. Eu acho que é destacado assim o Corinthians contra o Palmeiras. O São Paulo tá... Mais do que 22, bem mais do que 23 e mesmo 24... a distância do favoritismo do Palmeiras é menor.
Não é nem demérito do Palmeiras, é mérito do Corinthians, acho que do São Paulo e o Santos ainda é sem incógnita. Até porque de novidade... E tem mais Red Bull, tem mais Mirassol, tem mais o próprio Novo Horizontino. De novidade pra temporada do Palmeiras, por enquanto, é um time que vai atacar o mercado, mas ainda tá encontrando o elenco, né? Porque de novidades pro Paulista, contando que o Paulinho pode ser que nem jogue o Paulista. É o Facundo Torres e o que mais? Mas agora com a venda do Vitor Reis... Perdeu o Vitor... Então o Palmeiras, ele de fato... Ele não teve uma melhora ainda. O mercado ele vai revelar ainda pra gente o que vai ser esse Palmeiras. Eu acho que vai chegar uns 4, 5 no Palmeiras. Eu acho que vai chegar uns 4, 5 no Palmeiras. Então, isso que eu tô falando. Pode ser que chegue um nível de jogador que quando chega no mata-mata do Paulista, é um time que já é favorito, que você olha pro papel e fala, pô, ainda mais. A promessa do Palmeiras pra janela é fazer mais contratações. Você vê o Corinthians melhorando o elenco não parar por pro Paulista? Não, improvável. Você vê o São Paulo melhorando o elenco pro Paulista? Do que ele já tem? Só que ao o Palmeiras mesmo tempo, tem isso. Essa foi uma discussão que a gente teve ontem no último lance, que é o seguinte, o Corinthians precisa reforçar? Tem alguma janela, tem alguma demanda lateral, time, zagueiro que o Corinthians precise reforçar? Porque o Ramon fala, o Ramon e o Augusto também falam no nosso pré-jogo ao vivo, no microfone do Ricardinho e da Bianca Molina, que o elenco é esse. Que eles contam com esse elenco, de repente uma oportunidade e tal, mas o Ramon fala muito, confio na galera que tá aqui, na coletiva pós-jogo ele reforça isso. Ele fala, pô, a nossa janela, a nossa diretoria fez um esforço hercúleo no meio do ano para trazer 8 ou 9 reforços. Que é a janela. Financeiramente foi que hoje é a janela. A gente tem que começar a entender que a realidade do futebol brasileiro agora, a nossa janela é a do meio do ano. E ele fala, eu tô muito satisfeito. Você nunca tivemos pegar os caras pica. Não, eu tô muito satisfeito com o meu brasileiros e estrangeiros, até porque nunca tivemos tantos brasileiros, até porque a regra do jogo permite isso, né? E cada vez vai mais ser. E nas entrevistas fica muito claro. O Emiliano e o Ramon falaram, esse é o elenco, e o Abel falou, quero mais 3. Então, assim, os próprios treinadores deixaram muito explícito, né? E acho que as duas partes têm razão. E é só rapidinho em cima do Palmeiras, o Abel já deixou muito claro, já se imaginava, e acho que está correto, a primeira fase, o Palmeiras deve se classificar, mas a primeira fase o Palmeiras vai fazer o que ele fez contra a Portuguesa. Um jogo sim, jogo não. Jogo sim, não, e o time titular, o Palmeiras não deverá ter os 11 da cabeça do Abel, na primeira fase inteira. E o Corinthians acho que tá certo. E o Corinthians tem uma Libertadores no meio também, então vai fazer um pouco dessa conta também. Não, e com viagens longas. Libertadores, fases preliminares da Libertadores. Universidade Central da mesma. Não, só sobre o elenco, pra terminar rapidinho, eu acho que o Corinthians, se for pra contratar, titulares. Assim, vamos colocar, por exemplo, vou trazer mais um zagueiro pro elenco. Não faz sentido. Já tem Kaká, Gustavo Henrique. Pra brigar por posição, você já tem vários. Lateral, já tem Palácio, já tem Matheus Bidu, já tem... Pra brigar por posição, você já tem. Lateral direito eu acho que pode. Mas o lateral reserva. O Matheus saída do Fagner, né? O meio campo é a mesma coisa. Você já tem Alex Santana, você já tem Charles, você já tem Coronado, você já tem Thales. Jogadores pra brigar por posição. Pode ter o Pedro Raul. Será que vai ser o Yuri Alberto em 2025? Então, se for mercado, eu quero um zagueiro titular e pintou uma oportunidade de mercado. Eu vou contratar esse zagueiro. Mas de elenco, acho que já tem jogador pra elenco. Sim. Meus amigos, Corinthians forte nessa briga, né? Forte nessa briga aí, como diz a nossa tarja do GC.